Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma Speed Talk da AEMinho. Hoje estamos aqui com a Strategor para falar sobre o aviso Inovação Produtiva 2026 e perceber o que está por detrás de uma candidatura bem-sucedida ao Portugal 2030. Para isso, contamos com José Pedro Batista e José Miguel Lopes, que irão partilhar aqui uma visão prática sobre os aspectos essenciais para preparar uma candidatura sólida e mais competitiva. Agradeço à Strategor a vossa disponibilidade e passo-vos então a palavra. Certíssimo. Muito obrigado. Antes de mais, deixe-nos apenas partilhar o ecrã. Muito bem. Penso que já estarão todos a ver. Sendo assim, Sim, sim. eu, José Miguel Lopes, e o meu colega José Pedro Batista queremos desde já deixar um obrigado aqui à EMinho por este desafio de estarmos aqui hoje a falar de facto deste aviso de candidaturas, inovação produtiva, mais concretamente esta edição que está agora em vigor. Efetivamente, nós decidimos chamar esta sessão nos bastidores de uma boa candidatura, porque vamos falar muito daquilo que são os elementos, os passos essenciais para que uma candidatura possa ter uma pontuação bastante favorável que lhe permita ter financiamento. Porque cada vez mais temos verificado que estas candidaturas existe muita concorrência, existem muitas empresas que querem aproveitar e bem esta oportunidade de apoio ao investimento e cada vez mais é preciso estar atento aos pormenores que fazem a diferença. Em termos gerais, ao longo dos próximos minutos, eu e o meu colega José Pedro vamos ter aqui uma sessão dinâmica em que vamos começar por uma pequena apresentação deste aviso de candidaturas para quem não está tão a par desta oportunidade. Vamos falar das despesas elegíveis, de quais são as principais condições de acesso e também vamos dar aqui alguns exemplos de casos práticos. Ao longo da sessão vamos também focar-nos um bocadinho naquilo que mudou nesta edição do aviso. Os fundos em 2026 trazem novas oportunidades e novos desafios para as empresas, que é uma situação que vamos explorar. E depois, mais à frente nesta sessão, o meu colega José Pedro Batista vai se focar também um bocadinho na possibilidade de acumular o apoio ao fundo perdido com benefícios fiscais, que é sempre uma estratégia muito pertinente para empresas que acabam por efetuar investimentos produtivos. E, de facto, tal como a Maria Araújo também já deixou claro, haverá também um momento de partilha de perguntas e respostas em que vamos tentar esclarecer dúvidas de quem nos acompanha. Sendo assim, e sem mais delongas, eu passo então a palavra aqui ao José Pedro para nos explicares em que é que consiste, em termos gerais, este apoio à inovação produtiva. Obrigado, José Miguel. Bom dia a todas e a todos os presentes. Muito obrigado pelo vosso tempo, pela vossa disponibilidade. Começarei por resumir o aviso que foi publicado há cerca de 20 dias. Tem uma dotação global de 182 milhões de euros, dividido uma parte para territórios de baixa densidade e uma parte para outros territórios. É uma dotação inferior à que é habitual. A taxa máxima de apoio começa nos 25% e vai até aos 60%. Portanto, uma empresa em baixa densidade e de menor dimensão poderá atingir uma taxa maior. Uma empresa de maior dimensão em outros territórios do litoral, naturalmente que a taxa de apoio será mais baixa. Os projetos, em termos de volume de investimento, têm que ter um mínimo de 300 mil euros e podem ir até 25 milhões de euros. Só são elegíveis beneficiários que sejam PMEs, ou micro, ou pequenas, ou médias empresas. Normalmente, a duração do projeto pode ir até 24 meses em sede de candidatura, e depois em sede de execução há sempre uma hipótese de prorrogação de mais 6 meses, 12 meses, até um máximo de 36 meses. Portanto, podemos prever um projeto para 24 meses e depois, se tivermos algum problema na execução, naturalmente o organismo intermédio aceitará uma prorrogação com justificação, naturalmente. A janela de calendário é muito curta, portanto este aviso termina a 30 de setembro, vai passar pelo período de férias de grande parte das pessoas, portanto é um aviso exigente a este nível, portanto é um aviso que as empresas que queiram candidatar-se terão que iniciar já os trabalhos, porque nitidamente é uma fase em que muitas pessoas não estão ativas.
E efetivamente temos também várias tipologias de projetos que são elegíveis, não é, José Pedro? Sim, sim, José Miguel. Portanto, há uma tipologia de criação de novo estabelecimento produtivo, no fundo, a criação de uma nova empresa, ou uma empresa já existente que queira criar uma nova unidade independente autónoma, tem lugar neste aviso. Uma empresa que tem um estabelecimento e que pretende aumentar a capacidade produtiva desse estabelecimento também tem espaço neste aviso. Há aqui um pormenor que o aumento de capacidade tem que suportar sempre 25% face ao pré-projeto. Portanto, o aumento de capacidade no pós-projeto, que será 2029 ou 2030, terá que representar um aumento de capacidade em pelo menos 25% face a 2025. Entretanto, há mais duas tipologias, uma de diversificar a produção ou os serviços que são fabricados nesse estabelecimento. Portanto, no fundo, uma empresa produz um determinado produto e pretende criar uma linha nova para produzir um produto diferente. Ou essa linha que utiliza já está obsoleta tecnologicamente e vai optar pela alteração fundamental do processo produtivo ou da prestação de serviços. Portanto, são estas as 4 tipologias em que as empresas podem enquadrar os seus investimentos. E efetivamente, agora que já percebemos aqui as tipologias enquadráveis, vamos falar também daquilo que são os investimentos passíveis de apoio, que é de facto um dos temas que mais interessa a quem nos acompanha. À imagem daquilo que têm sido os avisos de inovação produtiva, há aqui a possibilidade de apoiar a fundo perdido tudo o que sejam investimentos em ativos fixos, tangíveis, relacionados, por exemplo, com aquisição de máquinas, equipamentos, sistemas auxiliares, ou seja, se a minha empresa está no setor da indústria, tudo o que sejam máquinas e equipamentos, linhas para melhorar ou aumentar o processo produtivo, tudo o que sejam sistemas auxiliares, por exemplo, tecnologias para manuseamento e armazenamento de cargas, tudo o que sejam às vezes aquelas soluções como, por exemplo, empilhadores para transporte de cargas. Existe aqui uma panóplia de equipamentos, soluções e máquinas que podem ser englobados. Se eu estiver a falar, por exemplo, de um empreendimento turístico, tudo o que sejam equipamentos e tecnologias necessárias para pôr a experiência turística a operar também poderão ser alvo de apoio. Hardware e tudo o que sejam equipamentos informáticos, tendo em vista aumentar a componente tecnológica das empresas, também pode ser enquadrável. Há aqui uma nota interessante que é os equipamentos que venham a ser adquiridos no âmbito de uma candidatura deste género não podem ser alimentados por energias fósseis, ou seja, existe aqui cada vez mais um compromisso da Comissão Europeia em financiar máquinas e equipamentos que assumam este compromisso com a sustentabilidade do planeta. Em matéria de ativos intangíveis, falamos essencialmente de custos com software, seja software standard ou software customizado às necessidades da empresa, e tudo o que sejam também direitos como patentes ou conhecimentos técnicos que não estejam protegidos. Um tipo de investimento que também é muito apetecível para diversos projetos de inovação produtiva são os custos com obras, seja de construção de uma unidade industrial, seja de remodelação de uma unidade ou de expansão. De salientar que estes custos são apenas enquadráveis em projetos inseridos nos setores da indústria e do turismo, que, grosso modo, são os setores a quem se destina maioritariamente este tipo de programa. No caso das indústrias, os custos com a construção só podem equivaler até 35% do investimento elegível total. No caso do turismo, os custos com construção podem ascender até 60% do bolo do investimento, à exceção da região do Algarve, que tem aqui umas taxas um pouco mais generosas. Eles atribuem um teto de 70% para indústria e turismo e, eventualmente, até de 90% no caso das operações que se insiram na RIS3. Portanto, aqui estamos a falar de um conjunto de políticas setoriais que o Algarve tem, ou seja, definem quais são os setores mais prioritários e se uma empresa se inserir nesses setores, acaba por ter quase 90% de apoio na construção. Em termos de outras despesas, tudo o que sejam estudos, diagnósticos, auditorias, projetos de arquitetura e engenharia, plano de marketing, custos com TOC ou ROC relacionado com a execução do projeto, também pode ser enquadrável. Portanto, temos aqui uma panóplia de despesas elegíveis, um pouco à imagem daquilo que têm sido os outros avisos da inovação produtiva. Entretanto, outro tema também que é muito interessante, José Pedro, são as taxas de apoio. Naturalmente, José Miguel.
Vamos aqui dividir em 2 slides. O primeiro dedicado a territórios de baixa densidade, que normalmente é o interior e o Alentejo, exceto Sines. Portanto, há uma taxa base de 30% para micro e pequenas empresas e para médias empresas de 25%. Há uma particularidade: esta baixa densidade tem territórios ainda com mais intensidade de apoio. O Alto Alentejo, Beiras e Serra da Estrela, a taxa base é de 35% para médias e 45% para micro ou pequenas. Existem majorações, 3 majorações que se podem somar à taxa base. A primeira está relacionada com investimentos associados à transição climática, o pactos para autoconsumo, baterias, todos os investimentos que nos permitam ser mais eficientes no consumo energético validam esta majoração. Há uma majoração de criação de emprego qualificado. Portanto, uma empresa que crie 4 ou mais postos de trabalho pode ter uma majoração até 5 pontos percentuais. E, por último, a capitalização PME. O que é que isto é? Uma empresa que, no plano de investimento, financie parte por capitais próprios. No fundo, o diferencial que não é apoiado, a contribuição privada, se for financiada em mais de 50% por capitais próprios, também podemos obter uma majoração de 5 pontos percentuais. Feitas as contas, somamos à taxa base as majorações que houver para cada empresa e temos taxas máximas de 40% a 50% para os territórios de baixa densidade ditos normais, e aqueles com mais intensidade podem ir até 50% a 60%, conforme se trata de uma média empresa ou de uma microempresa ou pequena. Vamos agora olhar para as taxas dos outros territórios, que normalmente são os territórios do litoral. Portanto, há uma taxa base que infelizmente é igual à taxa máxima. Portanto, nestes territórios não há majorações. Portanto, uma micro ou pequena empresa pode obter até 30% de apoio, uma média empresa até 25% de apoio. Portanto, as majorações que vimos no slide anterior só se aplicam a baixa densidade. Depois há aqui uma particularidade importante para territórios que estejam fora dos mapas de auxílios, que é o caso de algumas regiões de Lisboa, da Península de Setúbal e do Algarve. Como não há apoio nos mapas de auxílios, temos que nos socorrer ou do REGIC, artigo 17, em que podemos usufruir, se formos uma pequena ou média empresa, até 20%, ou uma média empresa até 10%, ou, se for um investimento pequeno, que vale a pena ir pelas taxas base máximas de 30% ou 25%, ficamos limitados a 30 mil euros, a 300 mil euros na regra de mínimas. Portanto, investimentos maiores é mais prudente ir pelo REGIC, artigo 17. Investimentos mais pequenos, a taxa de intensidade é maior, mas há um limite de 300 mil euros por empresa. Muito bem. E apresentadas aqui as taxas de apoio possíveis, consoante a tipologia da empresa e a localização do investimento, vamos agora rever rapidamente só quais as principais condições de acesso, ou seja, para que um projeto e para que uma empresa possa ser elegível para apoio, ela tem que cumprir aqui uma série de condições. Começando pelas questões mais basilares, e tal como já referiu o meu colega José Pedro Batista, este aviso de candidaturas está aberto para micro, pequenas e médias empresas, pelo que qualquer beneficiário precisa de ter uma certificação PME atualizada e validada pelo IAPMEI. Isto é uma condição sine qua non, porque o próprio formulário de candidatura precisa de ter acesso à certificação eletrónica para estabelecer automaticamente a dimensão da empresa em causa. Uma questão cada vez mais importante é garantirmos que a empresa que se candidata tem os licenciamentos atualizados, ou seja, tudo o que esteja relacionado com licenciamentos para utilizar aquelas instalações, licenciamentos para exercer aquele tipo de atividade, são elementos indispensáveis, porque temos verificado cada vez mais com a nossa experiência que quem avalia estas candidaturas está cada vez mais preocupado em assegurar que as empresas seguem todas estas normas de conformidade. É também sempre indispensável que as empresas tenham um grau de autonomia financeira igual ou superior a 15% e que tenham uma situação regularizada face à Segurança Social e à Autoridade Tributária. Portanto, não podemos ter dívidas a estes organismos caso queiramos candidatar-nos a apoios a fundo perdido da Comissão Europeia.
Em relação aos projetos propriamente ditos, e partindo do princípio que as empresas já cumprem os requisitos que indicamos, é importante que o projeto vise a produção de bens ou serviços transacionáveis e internacionalizáveis, ou seja, este aviso de candidaturas está aberto para empresas que pretendam desenvolver produtos ou serviços que tenham como objetivo a entrada da empresa ou o crescimento da empresa no mercado internacional. Isso é um dos critérios que vai ser avaliado. No caso de estarmos a falar de um projeto que prevê custos com construção, obras, reabilitação, o que for, é importante verificarmos se necessitamos de um projeto de arquitetura aprovado, de um PIP qualificado, de uma mera comunicação prévia. Temos que ver qual é a situação que se adapta ao caso e garantir que temos essa documentação devidamente conforme, porque será um elemento indispensável para assegurar que os custos com construção possam vir a ser financiados. E depois, há aqui uma característica que é essencial aos vários avisos de candidatura do Portugal 2030, que é nós só podemos apresentar em candidatura intenções de investimento que não tenham ainda sido concretizadas à data em que submetemos a candidatura. Portanto, se eu submeter uma candidatura hoje, dia 7 de julho, os investimentos que eu quero executar têm de estar previstos para o 8 de julho e datas posteriores. Eu não posso contemplar na candidatura um investimento que eu já concretizei, vamos supor, no final de junho, porque nesse caso não estou a cumprir uma regra que é a regra do incentivo, ou seja, é a ideia de que nós precisamos do apoio, então nós apresentamos uma candidatura para solicitar esse apoio com as intenções de investimento que ainda não concretizamos. Entretanto, falámos aqui dos requisitos para a elaboração de uma candidatura bem-sucedida. No entanto, José Pedro, existem também requisitos, ou melhor, compromissos, que as empresas devem cumprir quando têm um projeto financiado. Existem sim, portanto, a escola comunitária como o passado baseia-se muito em objetivos, portanto, fazemos uma candidatura, elaboramos uma candidatura, submetemos, e nessa candidatura vamos fazer um plano de negócios que vai determinar qual é que é o impacto do projeto na empresa, ou se for uma empresa nova, qual é o impacto do projeto na empresa e nos números da empresa daqui a 2 ou 3 anos. Portanto, os indicadores que são obrigatórios de contratar é o emprego total que vamos criar no âmbito do projeto. Desse emprego total também vamos destacar o emprego qualificado, de nível 6 ou superior, licenciados. Vamos também no objetivo do volume de negócios, o incremento do volume de negócios do pré-projeto até ao pós-projeto. E, por último, o valor acrescentado bruto por colaborador. Todos estes são, em empresas existentes, uma diferença entre aquilo que vamos prever no pós-projeto e aquilo que aconteceu no pré-projeto. Aqui uma boa novidade é que vamos apresentar e vamos contratar 4 indicadores, mas em sede de encerramento só 2 deles é que vão ser apreciados, aqueles que tiverem melhores resultados. Portanto, aqui temos alguma flexibilidade. Destes 4, temos que tentar conseguir que pelo menos 2 tenham bons resultados na execução real do projeto. Entretanto, José Pedro, agora que já demos aqui alguma informação sobre as taxas de apoio, sobre o tipo de projetos que pode ser enquadrável e também sobre os compromissos e objetivos que as empresas devem cumprir, nada como dar aqui um exemplo muito rápido, muito taxativo de um caso prático. Neste caso, estamos a falar de uma pequena empresa localizada em Vila Nova de Famalicão, que no período de 24 meses, 2 anos, pretende realizar aqui uma série de investimentos. Aqui neste caso vai ter investimentos em obras, vai instalar um sistema fotovoltaico para autoconsumo, vai ter aqui várias máquinas e equipamentos para o fluxo produtivo, uma série de investimentos e no total tem um investimento previsto de 1.100.000 euros. Aplicando-se a taxa de 30%, esta empresa pode obter um apoio a fundo perdido de 330.000 euros, partindo do princípio que todas estas despesas são elegíveis. Portanto, aqui estamos a falar de Vila Nova de Famalicão, portanto, uma empresa localizada na secção Outros Territórios, vulgo os territórios mais urbanos e do litoral, mas se transportarmos este plano de investimentos para Monção, portanto, aqui estamos a dar o exemplo na mesma de uma pequena empresa, só que desta vez é um território considerado de baixa densidade. Neste caso, o mesmo plano de investimentos, o mesmo 1.100.000 euros de investimento, permite
em vez de um apoio de 330 mil euros, permite 495 mil euros a fundo perdido, caso se aplique uma taxa de 45%. Para chegarmos a este valor, e como já referiu o meu colega José Pedro Batista, estamos aqui a ter em conta o facto de ser uma empresa pequena em território de baixa densidade, mas também a aplicação das majorações disponíveis para estes territórios, ou seja, uma empresa que investe em transição climática, que é, no caso, a aposta em um sistema fotovoltaico que permite utilizar energia limpa e renovável. Se a empresa criar 4 ou mais postos de trabalho qualificados e partindo do princípio que cumpre também o requisito da capitalização PME. Portanto, se cumprir estas majorações, consegue ter aqui um cenário bastante apetecível de apoio a fundo perdido. Portanto, em particular para empresas que se queiram fixar ou investir em territórios de baixa densidade, pode haver aqui uma margem muito interessante para aproveitar este aviso de candidaturas. Entretanto, e como estamos sempre em mudança, José Pedro, chegamos aqui ao momento em que podes fazer uma súmula do que é que mudou neste aviso de candidaturas em 2026 face a edições anteriores. Podemos sim, portanto, este aviso é o único de 2026, prevê uma exigência maior no aumento de capacidade produtiva. Anteriormente, o mínimo era 20%, comparados o pós em relação ao pré-projeto. Este aviso define que o mínimo são 25%. Portanto, este indicador de condição de acesso é um pouco mais exigente. Em termos de calendário de candidaturas, é um calendário curto. Os antigos avisos tinham pelo menos sempre 2 fases, tinham um período muito maior de possibilidade de candidatura, portanto eram avisos mais compridos. Este é muito curto e num espaço que normalmente se gozam férias em que estão ausentes da vida ativa. Há aqui uma boa novidade: o cumprimento dos indicadores que vimos há pouco. Daqueles 4, vamos escolher os 2 que têm melhor desempenho, e um mínimo de cumprimento, historicamente, era 85%. Esse mínimo baixou para 70%. Portanto, aqui está mais ligeira a exigência do aviso. No que concerne às majorações, as políticas sectoriais tinham 2 majorações. Investimentos que aportassem a indústria 4.0 e transição climática validavam nestas 2 majorações e podíamos chegar até 10 pontos percentuais. Infelizmente, neste aviso, caiu a majoração relacionada com a indústria 4.0, portanto, podemos obter majorações em baixa densidade se tivermos investimentos na área da transição climática. Por último, no histórico, havia 4 hipóteses de validar na inovação: novos produtos, novos processos, inovação de marketing, inovação organizacional. Este aviso reduz para o foco é em inovação do processo e produto. Se não houver inovação do processo e do produto, o projeto não é elegível. As restantes inovações continuam existentes, podem ser defendidas, mas de uma forma complementar estas 2 primeiras. Muito bem, José Pedro. Entretanto, agora que ficamos a par do novo panorama e das regras do jogo, nada como avançarmos então para algumas dicas que consideramos importantes para termos uma boa candidatura. Lá está, os segredos que estão nos bastidores de uma boa candidatura. Efetivamente, o passo número 1, que parece sempre um passo muito óbvio, mas, no entanto, existem sempre riscos e erros que podemos erradicar logo na fase 1, que é garantirmos que não apenas que a empresa é elegível, mas que o próprio projeto cumpre as condições de acesso. E aqui não basta nós verificarmos se é o estatuto PME, se tem autonomia financeira suficiente. Isso são pormenores imediatos que se devem verificar, mas também, lá está, se nós temos uma capacidade exportadora, ou seja, caso sejamos uma empresa que não exporta hoje, e se nos candidatamos a este aviso de candidaturas, existe uma forma execuível de justificarmos uma capacidade exportadora no pós-projeto. Outra questão também cada vez mais importante, e que já referimos nesta sessão, é a questão do licenciamento, ou seja, termos a certeza que os licenciamentos para executar aquela atividade e que o licenciamento das instalações onde será concretizado o investimento estão efetivamente em dia, para evitarmos algumas dores de cabeça depois, na altura em que a candidatura é avaliada e ou até executada.
Depois, uma questão cada vez mais importante tem a ver com a vertente estratégica destas candidaturas, ou seja, nós podemos ter um quadro de investimentos, um plano de investimentos muito detalhado, podemos saber quais são as máquinas que vamos comprar, quais são as linhas, qual o orçamento das obras, podemos ter tudo muito bem esquematizado, com valores muito bem definidos. Mas se depois, em candidatura, não conseguimos explicitar qual é a estratégia, qual é o valor acrescentado que estes investimentos vão trazer à forma como eu desenvolvo os meus produtos ou à forma como eu desenvolvo a minha experiência turística, se nós não conseguimos ter essa justificação, vamos ter uma candidatura com uma pontuação razoável ou mediana na secção da estratégia. Ou seja, portanto, cada vez mais nós temos de saber explicitar em que medida é que cada investimento contribui para reforçar o posicionamento da minha empresa na cadeia de valor. E cada vez mais é importante ter um plano estratégico de internacionalização, ou seja, não nos basta apenas identificar mercados ou potenciais clientes B2B ou B2C, consoante o caso. É cada vez mais importante esclarecer quais os canais que nós vamos utilizar para chegar a estes clientes, qual a nossa diferenciação face àquilo que existe no panorama internacional. Uma questão também que o meu colega José Pedro mencionou há pouco é que, de facto, é bastante valorizado a inovação em produto e a inovação em processo. São os grandes critérios decisivos para avaliar a força de uma candidatura à inovação produtiva, mas é sempre importante nós termos um plano de investimentos o mais abrangente e heterogéneo possível, que nos permita, lá está, prever algumas inovações organizacionais e de marketing, e também investimentos em transição climática e em transição digital. Não apenas pelas próprias prioridades da Comissão Europeia, que continua a valorizar projetos que assumam compromissos firmes com a transição climática, com a sustentabilidade do planeta, mas também por uma questão de uma empresa que investe em várias vertentes, significa que é uma empresa que está com um plano mais heterogéneo, mais fácil de fundamentar e, analisando do lado de lá, eles gostam de ver, no fundo, estratégias multissegmentadas que ajudam a credibilizar todos os processos de uma candidatura. Depois, uma questão muito importante quando estamos a elaborar o plano de investimentos é que nós devemos sempre ter documentos estimativos, ou orçamentos, ou propostas, ou faturas pro forma, que sirvam de base documental para o plano de investimentos que estamos a fazer. Ou seja, se nós temos a noção de que queremos comprar uma determinada máquina, uma determinada linha automatizada, nós devemos ter um orçamento credível, atualizado, dos custos dessa linha, desse equipamento, daquilo que pretendemos colocar no mapa de investimentos. Isto por duas razões. Por um lado, protege a nossa candidatura, ou seja, se nós temos uma noção realista do custo de aquisição dos equipamentos e das soluções tecnológicas, vamos ter um plano de investimentos mais credível, mais próximo da realidade, vamos evitar algumas surpresas no caso de estimarmos um valor por baixo. Por outro lado, caso em sede de análise de candidatura o técnico responsável por analisar o nosso projeto solicite provas de que os custos que nós apresentamos são realistas e feitos em condições de mercado, nós se tivermos essa documentação reunida a priori, estamos também em condições de a fornecer e reforça sempre a credibilidade da candidatura. Depois, uma questão que é muito importante é que, efetivamente, tal como explicou o meu colega José Pedro, existem aqui alguns indicadores, alguns objetivos que a candidatura vai assumir no momento em que ela é submetida, relacionados, lá está, com a criação de emprego, com o volume de negócios, com o valor acrescentado bruto por colaborador e até com a própria taxa de exportação. E é importante que estes objetivos sejam de certa forma, ambiciosos que dê, mas ao mesmo tempo que sejam execuíveis para a empresa. Ou seja, se eu digo que vou criar 8 postos de trabalho qualificados e depois não consigo executar essa ambição, isto pode criar aqui algum dissabor. Portanto, o ideal é que os nossos números sejam realistas, porque quem vai analisar a candidatura conhecerá um pouco do histórico da própria empresa e também tem que ficar, de certa forma, convencido dos objetivos que nós nos propomos. Entretanto, estas eram as dicas para a elaboração da candidatura, mas no momento em que temos o projeto aprovado e é hora de executar, José Pedro, também surgem aqui passos importantes. Depois da aprovação, vão decorrer 2 ou mais anos de investimento. Nessa execução de investimento é ponto de honra que só podemos imputar ao projeto despesas efetuadas, realizadas após a data da candidatura. E o que é que conta para este efeito de incentivo? É o primeiro compromisso, é a primeira adjudicação,
é a primeira fatura que recebemos depois da adjudicada. Todo este processo tem que ser feito após a recepção dos orçamentos, e vamos escolher quem é que nos vai fornecer o adjudicante. A partir da adjudicação já tem que estar tudo em cenário pós-data de candidatura. É muito importante consultar o mercado. Os organismos intermédios exigem aos promotores que baseiem as suas aquisições numa consulta de mercado de pelo menos 2 fornecedores diferentes. Portanto, temos essa obrigação e os organismos exigem que mostremos os fornecedores alternativos àquele que selecionamos. Os critérios de seleção são os promotores que definem. Não está nenhum critério definido. O que é preciso é mostrar que tivemos consulta e critérios para definir aquilo que vamos comprar. É muito importante também, ao longo destes anos, guardar um dossiê documental que seja compacto, que tenha toda a informação relacionada com as aquisições, com os pagamentos, com as contabilizações, para que durante este período de tempo, que é algo longo, vamos adicionando toda a informação para que no fim vamos ter que mostrar este dossiê ao organismo intermédio, portanto, que esteja a informação regularmente cumprida e organizada. No âmbito da execução do projeto, naturalmente podemos fazer alterações. Cada vez é mais difícil fazer alterações, porque exige que o organismo intermédio aceite alteração a alteração, e convém muito que as alterações que vamos fazer não alterem o racional estratégico do projeto. Portanto, é aceitável que incluamos um investimento que não foi previsto porque determinado processo ainda não era bem conhecido e se calhar mostrou-se necessário um equipamento que vai fortalecer a inovação do processo e produto que destacamos na candidatura. Prever um investimento que não tenha uma lógica aderente ao racional estratégico do projeto já é mais difícil de ser aceito pelo organismo intermédio. Portanto, aqui fica a dica que é tentar, dentro do possível naturalmente, prever aquilo que vai acontecer com a maior exatidão possível. Naturalmente, em 2, 3 anos, muita coisa muda. Temos que explicar que muda, mas o sentido estratégico do projeto é fiel na execução face à candidatura. E, por último, não menos importante dos últimos 4 pontos, é sempre que instalamos um equipamento, ele ficará instalado e tem que ficar instalado até 3 anos após a conclusão do investimento. A última fatura do dia X, temos 3 anos de obrigação de manutenção dos investimentos em operação. É importante porque o organismo também vai nos visitar, vai fazer uma verificação física, vai naturalmente querer consultar esses equipamentos em funcionamento e isso é importante para podermos fechar o projeto com todos os ditames regulamentares cumpridos. Vamos agora falar um bocadinho sobre a hipótese de acumular o fundo perdido do inovação produtiva com benefícios fiscais. Portanto, há aqui um instrumento chamado REFAI, que pode aportar à empresa benefícios fiscais mediante investimento produtivo que faça. Há taxas determinadas, para o norte até 30% para projetos até 15 milhões de euros, e esse percentual baixa para 10 pontos percentuais em projetos que ultrapassem os 15 milhões de euros. E para Lisboa e o Algarve, esse percentual que se multiplica ao investimento que vamos realizar produtivo é de 10% para qualquer dimensão de investimento. Naturalmente que há limites. Uma empresa nova e até ao 3º ano de atividade, as dotações que gera nesses 3 anos podem eliminar completamente a coleta. A seguir esses 3 anos, cada dotação só pode eliminar até 50% de cada coleta. É muito flexível porque a dotação que hoje é gerada, se não for gasta neste ano, pode ser gasta até o 10º período seguinte. Portanto, com facilidade, podemos gerar dotações naturalmente grandes quando fazemos o investimento e depois, aos poucos, vamos diminuindo as coletas nos anos vindouros. Há aqui uma obrigação muito importante, dentre outras que existem, mas esta parece-nos a mais crítica, que é o investimento relevante que vamos fazer tem que criar pós-trabalho e tem que os manter ao longo da vida do projeto. É o mesmo período da manutenção do investimento, 3 anos após a última fatura imputável ao projeto. E vamos agora recuperar o exemplo que tivemos em Famalicão
e vamos comparar como é que podemos acumular o incentivo financeiro que recebemos da inovação com o benefício fiscal que possamos usufruir do refém. Portanto, uma pequena empresa em Vila Nova de Famalicão pode ter um auxílio máximo de Estado até 50%. Portanto, o Estado português não pode apoiar uma empresa desta dimensão, nesta localização, em mais que 50%. Se vamos receber um apoio de 30% de inovação produtiva, podemos aportar mais 20% em sede de refém. E assim atingimos o máximo e a empresa, no lugar de receber os 330 mil euros somente de inovação, também podemos descontar no IRS vindouro 220 mil euros. Portanto, aqui temos digamos, um quantitativo bastante simpático de apoio na sua totalidade. De outra forma, também há uma intervenção do Banco de Fomento. O Banco de Fomento criou linhas específicas para empresas que tenham projetos em curso. O que é que acontece? Estas linhas do Banco de Fomento são linhas de garantia em que o beneficiário conseguiu a aprovação da inovação produtiva, vai acumular com o REFAI e vai precisar de um empréstimo bancário. O Banco de Fomento pode propiciar uma garantia para facilitar a contratação desse financiamento bancário, facilitar e até torná-lo mais competitivo em termos de mercado, uma vez que estas linhas, em grande parte, também limitam os spreads conforme a capacidade financeira das empresas. Portanto, nós podemos alocar, além dos 50%, 30% de inovação e 20% de refai, podemos também alocar até 25% de uma dívida, de um capital alheio que vamos contratar a um banco comercial, em que o Banco de Fomento nos dá uma garantia especial e, naturalmente, que o banco comercial, neste caso, é mais fácil conceder um empréstimo porque uma parte do empréstimo está garantido. Por fim, esta garantia, se houver lugar no regime de auxílios de mínimos, também pode ser apoiada. A garantia custa sempre algum valor, algum emolumento, algum honorário que teríamos que pagar ao Banco de Fomento, mas se tivermos saldo na regra de mínimos, podemos receber subsídio para o efeito. Muito bem, e de certa forma, José Pedro, damos a nossa apresentação por terminada e agora, como combinado, estamos disponíveis para o momento de Q&A, prontos para as dúvidas que tenham surgido e que possam surgir agora neste momento. Muito obrigada. Sintam-se à vontade para abrir o microfone ou até para escreverem as vossas questões no chat. Vamos aqui a receber. Aproveitem agora que temos aqui o José Pedro e o José Miguel disponíveis. Está aqui o Lactovoga a questionar: o CAI 10510 é elegível? Abaixo de 2 milhões de euros? Portanto, esse CAI será um CAI de transformação de produtos agrícolas. Não tenho exatamente presente que CAI será, mas se for um projeto de investimento em que o objetivo é transformar um produto agrícola e que ele continue um produto agrícola, efetivamente nunca será elegível um investimento no FEDER até 2 milhões de euros. A partir de 2 milhões de euros, sim, qualquer investimento em transformação de produtos agrícolas que se mantenham, porventura, ainda em produtos agrícolas, após a transformação, aí já é elegível se for maior que 2 milhões de euros. A sugestão que nós damos é verificar qual é a nomenclatura dos produtos que são fabricados com os investimentos que estão previstos e que vão ser relacionados na candidatura e perceber se estas nomenclaturas estão no anexo 1 ao Tratado da Europa, porque é esse anexo 1 que define o que é que são produtos agrícolas. Portanto, temos que fazer essa combinação de perceber o que é que vamos comprar, qual é que é a transformação que vamos fazer, qual é o resultado dessa transformação e se, após esse resultado, o produto que culmina com essa fabricação, se continuar a pertencer ao anexo 1 ou não do Tratado da Europa. Neste caso, seria importante, se calhar, vermos melhor este caso em concreto.
Não sei se Ficamos ficou disponíveis para o efeito. esclarecido. Se tem mais alguma questão, se alguém quer colocar mais alguma questão, alguma curiosidade. Depois também enviaremos esta apresentação para todos os participantes, onde constarão também aqui os contactos de José Pedro e de José Miguel, se tiverem aqui também depois algumas questões. Está aqui também a perguntar novamente se veículos elétricos são despesas elegíveis. Veículos comerciais, neste caso. Portanto, há dois tipos de veículos, o material rolante e o material que não é rolante. O material rolante são os veículos que nós conhecemos matriculados, que andam nas ruas, portanto, e esses veículos rolantes não são elegíveis na indústria, só são elegíveis no turismo e têm que ser elétricos. Portanto, se há um investimento na área turística que necessite um autocarro para fazer um percurso, que necessite de outro veículo qualquer rolante e que seja justificada e fundamentada a inserção desse veículo no âmbito do turismo sempre, pode haver elegibilidade nesse aspecto. Depois restam aqueles veículos que não são material rolante, que são os empilhadores e similares. E esses veículos mais de transporte interno, de logística interna, têm que ser elétricos para serem elegíveis. Portanto, já não são elegíveis nem, por exemplo, empilhadores a gasóleo, empilhadores a gás, já não são elegíveis, só elétricos. Só elétricos. Infelizmente não são elegíveis. A nossa frota, a frota da empresa de distribuição de produtos acabados, que são material rolante, logo nunca são elegíveis. Só no âmbito do turismo é que veículos podem ser elegíveis, considerados material rolante. Está aqui a perguntar também o Miguel Aires da Silva se há alguma previsão da abertura do aviso para investigação e desenvolvimento em consórcio. Sim, há um plano, e eu confesso que de memória não consigo dizer, mas eu arriscaria que será setembro. Eu acho que é no segundo quadrimestre, fim do segundo quadrimestre. Portanto, este ano vai existir um aviso que permite às empresas, em consórcio com outras empresas e com entidades, universidades, politécnicas, entidades científicas, que possam fazer candidaturas no âmbito do ID, no que concerne a investigação que queiram fazer e desenvolvimentos experimentais que necessitem de fazer para o processo e produto. Portanto, há esse aviso previsto. Que creio que é para setembro. O Luís questiona se para investimentos abaixo de 300 mil euros em territórios de baixa densidade existe algum apoio aberto? Para investimentos que sejam inferiores a 300 mil euros, há um instrumento que se chama base territorial. É um instrumento que é gerido pelas comissões intermunicipais e cada comissão intermunicipal gera um aviso, que porventura é anual, para apoiar esses investimentos menores que 300 mil euros. São aplicados a novas empresas ou a empresas já existentes e há aqui uma dificuldade que é, são avisos que são difíceis de coordenar no seu tempo, não há um plano muito rigoroso, ou ao contrário, existe um plano, mas que nem sempre é respeitado, e são avisos muito diferenciados de cimo para cimo, e infelizmente com pouca dotação. Mas em concreto, se nos consultar, se nos disser exatamente qual é esse CIM, qual é o tipo de investimento, nós podemos consultar se já abriu em 2025, se está previsto para 2026 e qual é o calendário estimado, sabendo que não há muito rigor nessa publicação dos avisos. Mas, de qualquer forma, estamos perfeitamente receptivos em diretamente nos contactar para podermos ver casuisticamente o vosso investimento no cimo do ar. Tens alguma memória, Miguel, que esteja aberto? Pois, eventualmente seria para abrir durante este ano, só que efetivamente as bases setoriais para a região do Norte já estiveram prometidas para maio, salvo erro, foram sendo prorrogadas e efetivamente a expectativa é um bocadinho aquilo que tu disseste, José Pedro. Cada CIM tem o seu próprio calendário
e define os setores de atividade que pretendem apoiar. Portanto, efetivamente, é aquilo que te sugere, ou seja, talvez uma conversa individual sem compromisso com este empresário, em que podemos perceber melhor a localização do investimento, as características do investimento e avaliar, efetivamente, quando haverá aqui uma janela de oportunidade. Mas, portanto, em teoria, efetivamente, existem apoios para empresas com investimentos inferiores a 300 mil euros, mas tem que ser nestas condições e com este calendário temporal, de facto, ainda um pouco vago neste momento. O Miguel Aires da Silva questiona, num projeto de investigação e desenvolvimento que visa o TRL 5, máximo 6, posso incluir que tipo de demonstrador? Em ambiente real, mas controlado. Exemplo, cenários e testers controlados. Desculpem, não consegui perceber a pergunta. Estamos aqui a falar, José Pedro, de um aviso muito específico da investigação e desenvolvimento empresarial que foge aqui um bocadinho ao âmbito do que nós estamos a falar neste caso concreto, que é mais inovação pura e dura para a indústria. Eu penso que o que nós podemos combinar, José Pedro, será falarmos depois mais diretamente com este empresário, porque para fazer um enquadramento mais técnico deste aviso já percebemos que há aqui dúvidas pertinentes, interessantes, mas que carecem aqui de um enquadramento diferente daquele que nós estamos a dar hoje. Portanto, a nossa sugestão será, lá está, nós no final desta apresentação vamos de facto partilhar os nossos contactos e estamos desde já disponíveis para um enquadramento, uma reunião de enquadramento mais individual, em que podemos de facto avaliar estas questões técnicas que estão a ser apresentadas. Sim, José. A Armanda Mendes questiona, em caso de empresas sem licenciamento que querem envergar pela autoconstrução, existem apoios? Se sim, onde deve iniciar o processo? Os licenciamentos, qual é a obrigação dos licenciamentos? Uma empresa que já existe hoje, que tenha atividade e que queira fazer um projeto, obrigatoriamente tem de estar num local com alvará para o exercício da atividade, que poderá ser indústria. E tem que estar inscrito no sistema da indústria responsável. Tem que ter um chamado no EI, que é o número de registro do estabelecimento industrial. Reunida destas condições, esta empresa pode querer fazer investimento neste estabelecimento. Depois há um segundo cenário que é, esta empresa tem este estabelecimento licenciado e quer fazer investimento noutro estabelecimento. Se for este o cenário, parece-me que é o que aponta a pergunta, nós vamos construir um novo estabelecimento e vamos ter que garantir duas coisas, que no local onde vamos construir possamos exercer a atividade que queremos. Portanto, no espaço que vamos construir, que tenha a possibilidade ou finalidade de indústria. E depois que a nossa indústria seja aceite pelo enquadramento regional, pelo IAP-MEA CCDR. Portanto, creio que respondi à pergunta ou não. E existe aqui também um pormenor, José Pedro, que estavam a falar em autoconstrução e nós temos aqui uma questão que é trabalhos da empresa para ela própria não podem ser financiados neste tipo de programas. Ou seja, aqui a construção teria que ser contratada a uma entidade terceira para poder... Independente, exatamente. Societário, quer em primeira linha, quer em segunda linha. Sem ser partes relacionadas. Não sei se mais alguém tem alguma coisa a acrescentar, alguma questão. Aproveitar agora que, de facto, as candidaturas são durante um período de tempo demasiado curto e as empresas que, de facto, querem aproveitar este apoio têm de começar já aqui a elaborar a candidatura e a pensar aqui como é que podem fazer aqui o plano de investimentos. Não sei se mais alguém... Há aqui parecem começar os projetos para que eles consigam ser submetidos a tempo. Acho que mais ninguém tem nenhuma questão. Também depois, como já referi, enviaremos então a apresentação e poderão contactar diretamente aqui a Strategor para esclarecerem as vossas questões sobre este apoio e sobre outros. Enviaremos também um questionário de avaliação da Speed Talk, onde poderão dar também aqui sugestões de outros temas que querem ver aqui neste espaço.
Não sei se o José Pedro e o José Miguel têm mais alguma coisa a acrescentar. Nós, da nossa parte, é um bocadinho aquilo que o José Pedro já referiu, que é, efetivamente, temos aqui um calendário relativamente curto e caso os empresários estejam a pensar, aproveitar esta oportunidade, é começar a tentar juntar intenções de investimento, as documentações necessárias o mais rapidamente possível, precisamente para podermos planear e ajustar tudo com a máxima celeridade possível. Entretanto, não quero demais lembrar, tanto eu como o José Pedro e a Strategor agradecemos uma vez mais a presença de todos, de todos os que nos acompanharam ao longo desta sessão e também um obrigado especial à Eminho, precisamente por nos ter desafiado para esta sessão de hoje. Portanto, penso que é isto. Não sei se tens alguma coisa mais a acrescentar, José Pedro. Só resta agradecer também o convite e a vossa presença. E estamos disponíveis para vos ajudar nos vossos projetos, nas vossas candidaturas. Claro que sim. Nós é que agradecemos também aqui o apoio da Strategor e trazerem aqui este tema que é tão importante. E aproveito para convidar aqui todos os presentes a visitarem o website da AEMinho, em ae-minho.pt. Temos lá os vários eventos que vão acontecer durante este mês, a destacar aqui a próxima Speed Talk, na próxima terça-feira, dedicada aqui ao mercado do Canadá. Vamos falar aqui um pouco sobre os principais desafios e oportunidades do mercado canadiano. É aqui ideal então para empresas e empresários que querem expandir as suas operações e investir aqui no mercado do Canadá. E aproveito também para referir que esta Speed Talk vai estar depois posteriormente disponível no nosso YouTube e Spotify e também nas nossas redes sociais. E aproveito para pedir para subscreverem aqui o nosso YouTube e o nosso Spotify e estarem atentos aqui aos conteúdos que saem semanalmente. E agradeço novamente ao José Pedro e ao José Miguel e à Strategor por estarem aqui presentes e terem a disponibilidade aqui para esta Speed Talk. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Um gosto. Obrigada. Até à próxima. Até breve. Obrigado.